Helena, uma jovem empregada cuja presença era invisível para a maioria. Ela usava um azul impecável uniforme e avental branco, seu cabelo escuro preso com cuidado, seu rosto emoldurado com uma dignidade silenciosa, que ninguém parecia aviso. E esta noite, um homem rico, milionário arrogante com uma pensão para zombando daqueles abaixo dele, decidiu Helena seria alvo de seu ridículo. Ele acenou com uma nota dobrada na mão, cercado por seus companheiros risonhos, e então sua voz estrondosa silenciou música por apenas um momento. Isso foi feito aqui. Ele sorriu, apontando diretamente para Helena com um ar de zombaria. Ela não pertence a este salão de baile. Mas te digo o que, querida? Se você puder dançar tango aqui mesmo, agora mesmo, eu vou me casar você no local. A multidão explodiu em riso cruel. Numa noite dourada por luzes cintilantes, um contraste gritante se revelava sem precisar ser anunciado. Dentro de uma mansão imponente, paredes cobertas por obras raras e taças que refletiam o luxo, havia também a presença silenciosa de alguém que não era vista. A empregada caminhava entre mesas e sorrisos, invisível aos olhares que só se voltavam para o brilho da riqueza. Invisível, mas inteira. Invisível, mas presente. Invisível, até o momento em que a injustiça decidiu transformá-la em espetáculo. O milionário, dono da festa, não se contentava em ostentar taças de cristal ou o peso do próprio nome. Ele queria mais. Queria provar que o poder pode se divertir às custas da dignidade de alguém. Com um gesto calculado, puxou a empregada para o centro do salão, diante de convidados vestidos de seda e arrogância. E ali, diante de todos, lançou sua provocação cruel. "Dance um tango para mim", disse, rindo como quem lança uma moeda a um artista de rua. "Dance um tango e eu me caso com você." Não era uma proposta, era uma sentença, um teste de entretenimento, um espetáculo de humilhação. Risos ecoaram pelo salão. Alguns cúmplices, outros desconfortados, presos entre a obediência social e a vergonha que não ousavam admitir. O clima oscilava entre o deboche e o silêncio, como se o próprio ar não soubesse se era cúmplice ou testemunha. E ela, a mulher invisível, estava ali, sendo obrigada a carregar em seu corpo um peso ancestral, o de ser reduzida ao nada, ao improviso da crueldade de um homem que acreditava que dinheiro podia comprar até a dignidade. Mas o detalhe mais perturbador não era o pedido em si, era a escolha do tango. Por que tango? Por que justamente aquela dança carregada de memórias, de histórias, de segredos que não se revelam ao acaso? O milionário não sabia, mas ao lançar aquela prova cruel, tocou em algo que ultrapassava a festa, os convidados, o próprio jogo de poder. Tocou em uma história oculta, tocou em uma memória que aguardava silenciosa para emergir. Naquele instante, algo imperceptível começou a mudar. O público, ainda rindo, não percebia que estava prestes a presenciar mais do que um espetáculo de constrangimento. Havia um enigma no ar. Uma promessa de que aquela humilhação não terminaria como ele esperava. Havia um segredo guardado no corpo e na alma daquela mulher que transformaria todo o destino da noite. E, talvez, transformaria também cada pessoa que assistia. O que acontece quando alguém tenta te reduzir ao silêncio, mas sem querer desperta a sua história mais profunda? O que acontece quando o desprezo se torna o palco da revelação? Essa é a pergunta que ecoa antes mesmo do primeiro passo de dança. Essa é a pergunta que guia o coração desta história. O salão da mansão estava tomado por sons de cristal tilintando, risadas altas, e músicas que não pertenciam àqueles que serviam discretamente entre as mesas. O ambiente exalava a falsa confiança dos que acreditam que status é sinônimo de valor humano. Entre vestidos caros e ternos engomados, a cena que se seguiria revelaria a distância abissal entre quem se acreditava dono do mundo e quem, aos olhos deles, não passava de sombra. Foi quando o milionário, em um gesto teatral, interrompeu a festa. Ele ergueu a voz com a naturalidade de quem sempre foi ouvido sem jamais ser questionado, e arrastou para o centro do salão a figura discreta da empregada negra. O silêncio se fez, não em respeito, mas em expectativa. A cada passo forçado que ela dava em direção ao centro, era como se os olhos dos presentes a atravessassem, não para vê-la, mas para confirmar o lugar que lhe haviam imposto. O milionário, com um sorriso de escárnio,
fez da vida dela um espetáculo improvisado. Não era um pedido inocente, era uma sentença de humilhação pública. Dance tango para mim, anunciou, e sua voz soou como um veredito. O desafio não era apenas cruel, era também calculado. O riso que se seguiu, cúmplice e covarde, ecoava nas paredes douradas da sala como gargalhadas de juízes invisíveis. Ela não estava ali como convidada, não fazia parte da elite que a cercava, mas naquele instante foi transformada no centro de uma encenação. Seu corpo, reduzido a um objeto de entretenimento, tornou-se o palco da vaidade de um homem que acreditava que poder e dinheiro eram capazes de comprar até a dignidade. O gesto de mandá-la dançar não carregava apenas desprezo, carregava uma mensagem: você não é nada além daquilo que eu decido que você seja. Era a exposição pública da hierarquia social, um lembrete cruel de que, aos olhos dele, e de muitos, ela não passava de uma peça descartável num tabuleiro de ostentação. Os convidados, em sua maioria, reagiram com risos nervosos. Uns acharam graça, outros se sentiram desconfortáveis, mas ninguém ousou interromper. O que se via era o retrato fiel de uma sociedade inteira condensada em um único gesto: o abuso de poder naturalizado, a desigualdade convertida em espetáculo, a crueldade transformada em entretenimento. A empregada estava diante de todos, mas era como se fosse invisível, como se sua dor não tivesse lugar no luxo que a cercava. Ainda assim, no fundo dos olhos de alguns poucos, havia um lampejo de desconforto, breve silêncio que denunciava a tensão entre o riso cúmplice e a consciência incômoda. Esse silêncio, breve e quase imperceptível, tinha um peso maior do que as gargalhadas. Ele revelava algo que os outros tentavam esconder: a percepção de que havia algo errado, profundamente errado naquela cena. Mas quem, naquele salão, teria coragem de se levantar contra a autoridade do milionário? Ninguém. E é justamente na ausência de vozes que se revela a força das estruturas invisíveis. O espetáculo da humilhação não era apenas um ato isolado. Era o reflexo de séculos de repetição. Era a continuação de uma longa história em que o poder se exerce não só pelo que se faz, mas pelo que os outros permitem que seja feito. Naquele instante, ela era vista não como mulher, não como indivíduo, mas como símbolo de submissão. Ele, por sua vez, era o símbolo do domínio, da autoridade que acredita não ter limites. A cena era cruel e reveladora. A festa, que viria a ser um espaço de celebração, havia se transformado num tribunal silencioso onde todos assistiam à exibição do poder em sua forma mais arrogante. E esse tribunal, sem juízes nem defesa, parecia ter apenas uma regra: calar-se diante do riso de quem manda. No entanto, havia algo naquela mulher que permanecia intacto, mesmo em meio ao constrangimento. Seu olhar, mesmo cabisbaixo, carregava uma resistência silenciosa. Não era a resistência do grito ou da revolta aberta, mas a resistência de quem sabe que dentro de si guarda algo que ninguém ali poderia imaginar. O milionário acreditava que tinha o controle total da situação. Acreditava que o poder de humilhar seria suficiente para esmagar a dignidade dela. Mas, sem perceber, estava abrindo o palco para que uma história muito maior do que ele viesse à tona. Esse espetáculo de humilhação, que ele acreditava ser apenas mais uma brincadeira de ostentação, estava prestes a se tornar a cena mais marcante de sua própria vida. E, sem saber, o milionário acabava de acender a chama que inverteria toda a lógica da festa. Porque quando alguém é colocado contra a parede da humilhação, a dor pode se transformar em resposta. E quando essa resposta é dada com dignidade e silêncio, ela não apenas fere quem a provoca, mas ilumina a todos que testemunham. O espetáculo começava ali, mas o desfecho ainda estava distante, e nenhum dos presentes poderia imaginar a reviravolta que se anunciava guardada nos passos de uma dança que não seria apenas dança, mas memória, resistência e verdade. Havia algo mais profundo do que o simples gesto de um milionário exibindo poder. O que se desenrolava naquele salão não era apenas uma cena isolada de arrogância, mas a representação nítida de um mecanismo que atravessa gerações. A lógica invisível da desigualdade. Uma lógica tão enraizada que parece natural, tão disfarçada que se confunde com brincadeira, tão aceita que raramente é confrontada. O gesto dele, de transformar a empregada em entretenimento, era mais do que pessoal. Era um retrato cruel de uma estrutura maior, que insiste em colocar uns no centro e outros à margem, uns como sujeitos plenos e outros como meros figurantes. Essa lógica não grita, ela sussurra.
não se impõe apenas pelo choque, mas pela repetição cotidiana de pequenas crueldades. São as risadas coniventes que legitimam o abuso. São os silêncios cúmplices que perpetuam a injustiça. São os olhares que desviam, porque é mais fácil acreditar que nada está acontecendo. O que se via ali, naquela festa, era a mesma cena que se repete em salas de aula, escritórios, ruas e repartições. A naturalização da diferença como inferioridade. O milionário apenas deu forma visível ao que, na maior parte do tempo, é invisível, diluído em gestos sociais que parecem banais. Quando alguém reduz outra pessoa a espetáculo, está reafirmando a crença de que existem vidas que podem ser expostas e outras que devem ser protegidas, que existem histórias dignas de serem contadas e outras que devem permanecer escondidas. Esse é o núcleo da desigualdade. A distribuição desigual de humanidade. A empregada, diante de todos, não era vista como sujeito pleno de experiências, dores e desejos. Era vista como corpo disponível, como peça de um jogo. A crueldade se travestia de diversão, e o riso dos presentes era o eco de uma longa tradição que legitima o abuso sob a máscara do entretenimento. Mas não era só ele, o milionário, que carregava a culpa. O gesto só ganhava força porque havia plateia. Uma plateia que aplaudia, que sorria, que permanecia imóvel diante da humilhação. É assim que a desigualdade sobrevive. Não apenas pelo ato direto de quem humilha, mas pela aceitação de quem assiste. Cada gargalhada cúmplice era um tijolo a mais no muro da invisibilidade. Cada silêncio covarde era uma assinatura embaixo da injustiça. O salão inteiro se tornava cúmplice, não porque todos fossem cruéis, mas porque todos preferiam preservar a ordem, manter o conforto da festa do que enfrentar a verdade. E talvez esse seja o aspecto mais cruel. A desigualdade não se sustenta apenas no poder de quem a impõe, mas na indiferença de quem a assiste. A empregada, ali no centro, sentia na pele o peso de séculos condensados em um único instante. Não era apenas ela sendo ridicularizada, era a memória coletiva de tantas outras mulheres, homens e crianças que ao longo do tempo foram reduzidos a silêncio, à servidão, à invisibilidade. O corpo dela carregava mais do que um uniforme de trabalho, carregava marcas invisíveis, heranças de exclusões que insistem em se repetir. O milionário acreditava estar acima dela, mas o que ele fazia era apenas repetir um script antigo, escrito muito antes de seu nascimento. Um script que diz que quem serve nunca será igual a quem é servido. Que a cor da pele define o lugar na sala. Que o dinheiro dá o direito de brincar com vidas como se fossem marionetes. Ele não inventou nada novo. Apenas encenava uma peça que a sociedade conhece de cor. E é justamente isso que torna tudo mais doloroso: a repetição de velhas violências disfarçadas de novidade, a permanência de feridas abertas que nunca se cicatrizam, porque continuam sendo reabertas. Naquele salão, a desigualdade não estava escondida. Estava dançando entre as mesas, sorrindo nos rostos dos convidados, erguendo taças como se brindassem à própria hierarquia. Mas havia também algo diferente naquela noite. Porque, embora o gesto fosse antigo, a resposta que viria não seria a mesma. O milionário acreditava que estava apenas reafirmando uma ordem natural. Não sabia que, ao escolher o tango como prova de humilhação, havia tocado numa história que ultrapassava o alcance de sua arrogância. Não sabia que o silêncio dela guardava uma força que transformaria aquele espetáculo em lição. O que parecia mais uma noite de ostentação iria se revelar como o palco de uma virada inesperada. E essa virada nasceria justamente daquilo que a lógica da desigualdade mais teme: a revelação da dignidade de quem foi condenado à invisibilidade. Porque a lógica da desigualdade sobrevive no escuro, mas se desfaz diante da luz. E a luz daquela noite viria do lugar mais improvável, do corpo que ele tentou reduzir a nada. O salão ainda vibrava com a arrogância da ordem dada. Para o milionário, tudo parecia sob controle, como se a vida fosse apenas um palco no qual ele ditava o roteiro e os outros se dobravam às suas vontades. Mas havia algo que escapava ao alcance do seu olhar, algo que ele jamais poderia prever. A empregada, colocada à força no centro da cena, carregava em silêncio um segredo que nenhum dos presentes imaginava. Esse segredo não estava escrito em roupas caras ou no sobrenome exibido em convites dourados. Estava guardado na memória da pele, no pulsar de uma história familiar que atravessava gerações. O tango, aquele desafio lançado como brincadeira cruel, não era apenas uma dança qualquer para ela. Era um fragmento de sua herança, um eco da infância, uma lembrança da vida que existia antes da invisibilidade do trabalho doméstico. O milionário
com sua crueldade disfarçada de ironia. Havia, sem perceber, tocado em um território sagrado, o da memória íntima. Aos olhos dele, o pedido era simples: dançar para divertir os convidados, dançar como quem se submete. Mas, para ela, o tango não era submissão, era resistência. Era a voz de seus ancestrais. Era a história de sua família que se misturava, com notas de música, com passos que carregavam força e dor. O que ele acreditava ser apenas mais um capricho se transformava, naquele instante, em oportunidade inesperada de revelar o que ninguém jamais havia visto. O salão não sabia. O público que a observava com deboche não tinha ideia, mas cada acorde daquela dança guardava uma conexão com a sua própria história. Seu pai, ainda jovem, dançava tango em bares simples, onde a música era mais verdadeira do que o luxo. Sua mãe cantarolava versos entre tarefas de casa, lembrando que o tango nasceu não do brilho, mas da luta, da resistência dos marginalizados, dos que nunca tiveram palco, mas criaram arte a partir da dor. Crescer naquele ambiente a fez absorver a música como linguagem de alma. Era isso o que vivia dentro dela, silencioso, enquanto o milionário a empurrava para a humilhação. Esse era o segredo que ninguém suspeitava. Ela não era apenas uma empregada obediente, era filha de uma história que respirava arte. Era guardiã de uma tradição que tinha no corpo uma força ancestral. O milionário, ao escolher o tango, escolheu sem saber a chave que abriria essa caixa de memórias. Ele pensava que arrancaria da empregada um espetáculo de submissão, mas na verdade estava prestes a testemunhar uma revelação que o colocaria diante de sua própria pequenez. O clima no salão começou a se transformar lentamente. Havia algo no olhar dela que escapava ao controle. Não era o olhar de quem aceita a humilhação sem questionar. Era o olhar de quem carrega um mistério. O silêncio dela não era vazio, era cheio de significados. Os convidados não percebiam ainda, mas já não riam com a mesma leveza. Havia uma tensão no ar, como se a atmosfera pressentisse que algo maior estava prestes a acontecer. O milionário, seguro de si, acreditava que nada poderia quebrar sua autoridade. Mas, sem perceber, havia dado a ela o palco perfeito. Um palco que não pertencia a ele, apesar de todo o dinheiro, mas a ela que trazia consigo a verdadeira essência da dança. O segredo que ninguém imaginava estava prestes a emergir. E não seria revelado por palavras, mas pelo corpo. Não seria imposto pela força, mas pela delicadeza. Não seria barulhento, mas inesquecível. O que os presentes ainda não compreendiam é que, quando a dignidade encontra espaço para se expressar, ela se torna impossível de ser ignorada. O segredo dela não era apenas uma habilidade escondida, era a prova de que a vida não se deixa aprisionar pela arrogância. O que parecia ser apenas mais uma noite de humilhação iria se transformar em um espetáculo de verdade. E cada olhar, cada riso, cada gesto de desprezo seria, em breve, confrontado pela grandeza silenciosa daquela mulher. Naquele momento, ninguém sabia, mas a noite estava prestes a mudar de rumo. O segredo dela, guardado na memória dos passos de tango, estava pronto para vir à tona. E quando viesse, não seria apenas revelação. Seria justiça, seria poesia, seria o triunfo daquilo que nunca pode ser comprado, a dignidade de uma vida, que, mesmo subestimada, carrega dentro de si a força de uma história inteira. O silêncio pairava sobre o salão como uma cortina pesada. A provocação ainda ecoava, e todos os olhares estavam voltados para ela. O milionário esperava o riso, a submissão, talvez até as lágrimas. Mas o que veio foi algo muito diferente. Sem dizer palavra, a empregada respirou fundo. O ar atravessou seus pulmões como se fosse um sopro de coragem ancestral. E, então, ela começou a se mover. Não havia orquestra, não havia música que orientasse os passos. Mas dentro dela havia um compasso que ninguém poderia apagar. O tango que vivia em sua memória não precisava de violinos ou de piano. O tango estava em seu sangue, em sua pele, em cada gesto que ela aprendera. Sem professores formais, apenas observando, apenas sentindo. E quando seus pés tocaram o chão com a cadência de um primeiro passo, o salão, antes tomado pelo riso, se calou de súbito. Era um silêncio diferente. Não o silêncio da indiferença, mas o silêncio da revelação. Cada passo dela não era apenas dança, era resistência. O corpo se tornou linguagem. As mãos, que tantas vezes carregaram bandejas, agora desenhavam no ar a memória de uma herança esquecida. Os pés, acostumados à correria dos serviços invisíveis,
Agora escreviam no chão uma narrativa de dignidade. Ela não precisava responder ao milionário com palavras. Sua resposta era silenciosa, mas mais eloquente do que qualquer discurso. No início, alguns ainda tentaram rir, prender o deboche nos lábios, mas rapidamente perceberam que não conseguiam sustentar o ridículo diante do que viam. Havia algo imenso no modo como ela se movia, algo que ultrapassava a técnica, algo que era maior do que estética. Cada movimento parecia dizer: eu sou mais do que o lugar que vocês me deram. Cada giro parecia denunciar: vocês nunca souberam quem eu sou, de verdade. E cada pausa parecia afirmar: o que vocês chamam de humilhação será lembrado como o momento em que a dignidade falou mais alto. O milionário que antes ria, agora observava perplexo. Seu rosto, antes iluminado pela soberba, começava a ser tomado por uma sombra de desconforto. Ele esperava submissão, mas o que recebia era confronto. Um confronto silencioso, porém avassalador. Era como se, a cada passo dela, ele fosse diminuído diante de todos. Não porque ela o atacava, mas porque sua própria crueldade era exposta pela grandeza inesperada da resposta. A plateia, imobilizada, começou a sentir na pele aquilo que não tinha palavras. Alguns convidados, incapazes de encarar a dança, desviavam o olhar, como se envergonhados de sua própria cumplicidade. Outros, com olhos marejados, começavam a perceber a profundidade do que acontecia. Porque não era apenas uma dança, era um grito sem som. Era uma denúncia sem acusação. Era a revelação de que a arte nasce do fundo da dor e que ninguém pode reduzir à invisibilidade quem carrega em si a força da memória. O corpo dela, até então acostumado à invisibilidade, se erguia como o protagonista. Cada gesto era uma rachadura no muro da desigualdade. Cada movimento era uma resposta ao riso. A música que não se ouvia soava dentro de cada espectador como se viesse de um lugar invisível, mas incontestável. Era como se o próprio salão, com suas paredes douradas e luzes artificiais, tivesse sido invadido por uma força que não podia ser contida. A dança não era apenas técnica, era emoção. Os olhos dela não se perdiam em nenhum ponto fixo. Olhavam para frente com firmeza, mas também para dentro, para um espaço íntimo, onde morava sua história. E esse olhar não passava despercebido. Cada convidado sentia, de algum modo, que estava sendo visto não pela empregada, mas pela história que ela representava. Era como se a dança convocasse cada pessoa ali a confrontar seus próprios silêncios, suas próprias conivências. O milionário, incapaz de rir, começava a se sentir desconfortável. Nunca havia sido colocado diante de algo que não pudesse controlar com dinheiro, com ordens, com intimidação. Mas ali, naquele instante, não havia nada que pudesse fazer. A dança o reduzia, não porque o atacava, mas porque mostrava, diante de todos, que seu poder era limitado, que diante da arte, da memória e da dignidade, sua arrogância não passava de um gesto pequeno. E quanto mais ela dançava, mais o clima mudava. O salão, que no início era palco de humilhação, tornava-se templo de respeito. O riso cedia lugar à contemplação. A crueldade se dissolvia na beleza inesperada da cena. Era como se todos fossem transportados para outro lugar, para um espaço onde não havia patrões nem empregados, ricos nem pobres, brancos nem negros. Havia apenas a força humana de um corpo que se recusava a ser silenciado. Os passos finais vieram com a intensidade de um desfecho. Não eram exagerados, não eram teatrais. Eram firmes, dignos, cheios de uma verdade que não precisava de aplausos para existir. E quando ela parou, o silêncio permaneceu. Um silêncio profundo, pesado, quase sagrado. Ninguém ousou rir, ninguém ousou aplaudir de imediato, porque sabiam que qualquer gesto apressado poderia trair a profundidade do que havia acabado de acontecer. Ela então ergueu os olhos. Não disse nada. Não precisava. Sua resposta estava dada, não em gritos, não em acusações, mas em passos que carregavam a grandeza de quem transforma a dor em arte. O milionário, sentado, ainda sem reação, percebia no olhar dela algo que jamais conseguiria comprar: liberdade. Liberdade de ser maior do que a humilhação. Liberdade de ser dona da própria história. E naquele instante, o salão inteiro compreendeu. Não havia sido apenas uma dança. Havia sido um julgamento silencioso. E quem julgava não era o milionário, nem os convidados. Quem julgava era a própria história, que se erguia diante deles,
com a forma de uma mulher que se recusava a ser reduzida. A humilhação que ele quis impor se transformara em vitória. Vitória silenciosa, mas absoluta. O corpo, que tantas vezes fora invisível, naquela noite se fez palavra, se fez memória, se fez justiça. A resposta estava dada, e ninguém jamais poderia apagá-la. O salão ainda respirava o silêncio pesado deixado pela dança. Era como se cada parede, cada lustre, cada olhar estivesse impregnado pelo impacto de algo que ninguém havia esperado presenciar. A empregada, que minutos antes era invisível, agora havia se tornado presença inescapável. E o mais impressionante é que ela não havia pronunciado uma palavra sequer. O que se revelara não vinha de discursos ou confrontos, mas da força simbólica de uma dança. E entre todas as danças que poderiam ter sido escolhidas, o tango carregava um peso singular. O tango nasceu nas margens, não nos salões luxuosos que agora o aplaudiam em silêncio. Nasceu da mistura de culturas, de dores, de encontros de povos marginalizados. Era a linguagem dos que viviam à beira da sociedade, dos que carregavam no corpo o peso da exclusão, e encontravam na música um modo de existir. Ao dançar o tango, a empregada não apenas respondia ao milionário. Ela trazia para o centro do salão a memória de todos os que, como ela, foram relegados à invisibilidade. Seus passos não eram apenas movimentos coordenados. Eram cicatrizes transformadas em arte. Eram vozes ancestrais falando através do corpo. Cada giro evocava a luta dos imigrantes, dos negros, dos pobres que, em Buenos Aires, ou em qualquer esquina do mundo, encontraram no tango uma forma de resistir. O tango não nasceu para ser espetáculo de ricos. Nasceu como sobrevivência, como identidade, como grito silencioso dos que não tinham lugar. E ali, naquele salão de ostentação, o milionário havia, sem querer, aberto espaço para que essa memória viesse à tona. Ele acreditava que controlava a narrativa, mas, na verdade, havia se tornado apenas espectador de uma história muito maior do que ele. Era impossível assistir à dança sem sentir a densidade histórica que se desenhava nos gestos dela. O contraste era brutal. De um lado, a frivolidade de uma festa construída sobre a ostentação. De outro, a profundidade de uma arte nascida da dor. E foi nesse contraste que o poder começou a se inverter. Por quê? Ao invés de ser ridicularizada, a empregada se tornara a condutora de algo que os convidados não podiam ignorar. O salão, acostumado a rir do diferente, agora se encontrava diante de uma grandeza que não podia ser medida em dinheiro. O tango, naquele instante, era metáfora. Metáfora de luta, de sobrevivência, de dignidade. Cada acorde imaginado pela mente dos convidados, cada lembrança da música que ecoava sem tocar, fazia surgir a consciência de que a arte é indomável. Não pode ser reduzida, não pode ser domesticada, e era isso que mais incomodava o milionário. Ele percebeu, sem querer admitir, que havia perdido o controle, que seu gesto cruel, ao invés de esmagar, havia dado asas, que sua tentativa de reduzir alguém ao ridículo havia aberto caminho para todos testemunhassem a grandeza que ele jamais poderia compreender. O peso simbólico do tango não estava apenas na música ou na coreografia, estava no que ela representava. A fusão de memórias, o encontro de sofrimentos, a capacidade de transformar a exclusão em beleza. Ao se mover, a empregada lembrava ao mundo que nenhum gesto de opressão é definitivo, que a dor, quando transformada, pode se tornar arte, e que a arte, quando emerge, é capaz de expor a pequenez de quem tenta humilhar. Os convidados, antes cúmplices, começaram a se sentir parte de algo diferente. Alguns baixaram os olhos, envergonhados de terem rido. Outros, imersos na intensidade da cena, sentiram a alma estremecer, porque o tango não falava apenas dela, falava deles também. Falava de suas próprias fragilidades, de suas próprias histórias ocultas, de tudo aquilo que de alguma forma também os tornava humanos. O que parecia ser apenas a humilhação de uma mulher se tornava espelho da condição de todos. Era impossível não perceber que havia uma inversão em curso. O milionário, que sempre se orgulhara de ser o centro das atenções, agora era apenas uma sombra diante da mulher que brilhava sem precisar de ouro, sem precisar de joias, sem precisar de nada além de sua verdade. E o que o feria mais profundamente não era a beleza da dança, mas o fato de que todos sabiam que ele havia se colocado nessa posição. A cena não fora planejada para glorificá-lo. Ao contrário, o ridículo que ele tentou impor se voltava contra ele como uma ironia amarga. E, no entanto, ela não dançava para humilhá-lo.
não dançava para se vingar. Dançava para existir. Dançava porque o corpo dela sabia que era ali, naquele instante, que sua voz precisava se erguer. E isso era o que tornava tudo mais poderoso. Não havia arrogância em seus gestos. Havia apenas dignidade. A dignidade de quem entende que, mesmo em meio à humilhação, é possível responder com grandeza. A dignidade de quem sabe que sua história é maior do que o desprezo que tentam limpar. O peso simbólico do tango naquela noite era insuportável para alguns, porque expunha verdades que ninguém queria enfrentar. Mostrava que, por trás de cada gesto de poder, há sempre a fragilidade de quem precisa rebaixar o outro para se sentir grande. Mostrava que, por trás de cada silêncio cúmplice, há uma escolha de manter viva a desigualdade. Mostrava, enfim, que a verdadeira força não está no dinheiro, mas na capacidade de transformar a dor em arte. E quando ela terminou, o salão inteiro parecia diferente. Não porque as paredes haviam mudado, não porque os lustres brilhavam menos, mas porque os olhares já não eram os mesmos. Todos haviam sido tocados, ainda que em silêncio, pelo peso simbólico do tango. Um peso que ninguém poderia ignorar, um peso que ficaria gravado como marca invisível no coração de cada pessoa presente. O milionário, por sua vez, permanecia imóvel. Não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Sentia que algo escapava de suas mãos, algo que nunca voltaria ao lugar de antes, porque, no fundo, compreendia que havia cometido um erro irreversível. Ao tentar humilhar, havia revelado. Ao tentar reduzir, havia engrandecido. Ao tentar calar, havia dado voz. E essa era a ironia que o acompanharia para sempre. O tango, naquela noite, não foi apenas uma dança. Foi um julgamento. Um espelho, um grito ancestral que atravessou séculos para se manifestar no corpo de uma mulher que ousou responder sem palavras. E é por isso que, desde então, ninguém conseguiu esquecer o que presenciou, porque o tango não era apenas arte, era história, era memória. Era a prova viva de que a dignidade sempre encontra um caminho para se erguer. O salão permanecia mergulhado em silêncio, um silêncio denso, quase palpável, que contrastava brutalmente com o riso ruidoso de minutos atrás. Era como se o tempo tivesse parado entre o último passo da empregada e o primeiro olhar de espanto dos convidados. Ninguém ousava falar, ninguém ousava quebrar a tensão. O que todos haviam acabado de testemunhar não podia ser reduzido a aplausos fáceis ou comentários apressados. Era algo maior, algo que ressoava por dentro, atravessando camadas de orgulho, de preconceito, de cumplicidade. E foi nesse silêncio que a reviravolta começou a se revelar. Antes, todos os olhares convergiam para o milionário, centro da festa, dono das atenções. Mas agora o foco estava nela. Cada convidado, cada olhar, estava preso à figura que até então fora invisível. A mesma mulher que servira pratos e bebidas era agora a presença mais imponente do salão. O público, antes cúmplice da humilhação, havia se transformado em testemunha de sua grandeza. E essa mudança de perspectiva era irreversível. A ironia do destino estava escancarada. O milionário, que acreditara estar em pleno controle da narrativa, via-se agora aprisionado dentro dela. Não havia mais espaço para sua soberba. Ele, que transformara a empregada em espetáculo, tornara-se personagem secundário do próprio ato. Não era mais ele quem conduzia a cena, era ela. E essa inversão era mais devastadora do que qualquer ofensa direta, porque o poder não lhe fora arrancado à força. Ele simplesmente escorrera entre seus dedos, diante do olhar perplexo de todos. Alguns convidados, incapazes de lidar com o peso da cena, desviaram o olhar, tentando se esconder no fundo das taças ou nas conversas abafadas. Outros, mais sensíveis, tinham os olhos marejados, como se a dança tivesse despertado neles uma lembrança, uma culpa, uma ferida mal resolvida. O riso que antes os unia havia desaparecido. Agora, cada um estava sozinho diante de sua própria consciência. Essa era a força da reviravolta. Não apenas deslocar o poder, mas expor a verdade que todos tentavam esconder. O milionário tentava manter a postura, ajustava o paletó, forçava um sorriso, mas era inútil. O desconforto transparecia em cada gesto. Ele, que sempre se orgulhara de nunca ser confrontado, agora se encontrava nu diante de sua própria fragilidade. E quanto mais tentava disfarçar, mais evidente se tornava sua derrota. Porque diante dela não havia argumento possível. A dignidade silenciosa é irrefutável. Não precisa de justificativas. Não precisa de explicações. Apenas existe. E foi essa existência,
firme e incontornável, que inverteu a balança emocional. O que antes parecia ser a vitória dele transformava-se em sua maior derrota simbólica. O milionário, acostumado a ser admirado, agora era visto com desprezo ou piedade. Seu gesto cruel não era mais lembrado como demonstração de poder, mas como marca de arrogância. Ele havia se tornado menor, e todos sabiam disso. A reviravolta não precisava de palavras. Estava impressa nos olhares, nos silêncios, nas respirações contidas. Enquanto isso, a empregada permanecia em pé, firme, sem ostentar, sem exagerar. Não havia em sua postura traços de vingança ou soberba. Havia apenas a serenidade de quem sabe que cumpriu um destino. Sua grandeza estava justamente em não precisar humilhar para ser reconhecida. Essa era a lição mais profunda daquela noite. O verdadeiro poder não precisa gritar. Ele se manifesta na dignidade silenciosa, na firmeza de quem não cede ao jogo do opressor. O choque da reviravolta se espalhava como ondas invisíveis. Cada pessoa presente sairia dali transformada, ainda que tentasse negar. A cena se tornaria lembrança incômoda, memória persistente, sombra de vergonha para alguns e inspiração para outros. Ninguém jamais se esqueceria daquela mulher dançando tango diante do riso que se transformou em silêncio. Porque o que estava em jogo não era apenas a história dela, mas a revelação de que o poder pode ser invertido em instantes, quando a verdade encontra espaço para se manifestar. O milionário, pela primeira vez, sentiu o gosto amargo da inferioridade emocional. Não era inferioridade material, porque sua fortuna permanecia intacta. Não era perda de status social, porque continuaria a ser chamado de senhor por muitos. Mas, naquele instante, dentro daquele salão, ele era menor. E esse tipo de inferioridade é insuportável para quem vive da ilusão de superioridade. Sua derrota não se estampava em papéis ou contratos, mas em olhares. E nada é mais devastador do que ser julgado pelo tribunal silencioso dos olhos. A reviravolta estava completa. Quem era invisível tornara-se centro. Quem era ridicularizado tornara-se símbolo. Quem era opressor tornara-se prisioneiro de sua própria arrogância. Essa inversão não se apagaria, porque há momentos na vida que não podem ser desfeitos. Momentos que marcam, que reescrevem narrativas inteiras. E aquela noite, que começara como espetáculo de humilhação, terminava como testemunho da força de uma mulher que ousou responder com dignidade. No fundo, todos sabiam que estavam diante de algo histórico, não no sentido dos grandes livros, mas no sentido íntimo, humano, que transforma consciências. E quando o salão voltou a respirar, já nada era igual. O choque da reviravolta permanecia no ar, pesado e inescapável, como se fosse impossível voltar ao ponto de partida. Porque, quando a verdade se revela, não há como apagá-la. O salão já não era o mesmo. O ar, antes leve, carregado de música, de taças e de gargalhadas fáceis, estava impregnado por uma gravidade silenciosa. A cena havia terminado, mas ninguém tinha forças para retomar a festa como se nada tivesse acontecido. A empregada, serena, permanecia de pé, respirando profundamente, como se tivesse libertado algo que guardara por anos dentro de si. O milionário, por outro lado, estava sentado, imóvel, cercado por uma sombra que não vinha da luz dos lustres, mas de dentro de si mesmo. Ele não dizia palavra. Não havia mais espaço para ironia ou gracejos. O silêncio ao seu redor era uma espécie de sentença invisível. Cada convidado que desviava os olhos, cada respiração contida, cada gesto contido de desconforto se transformava em acusação. Ele não fora humilhado em público da maneira que costumava humilhar os outros. Ninguém o confrontara com palavras, ninguém o insultara, mas sua derrota era evidente. Ele havia sido exposto. Sua arrogância havia sido despida. Sua crueldade revelada. A marca da cena gravou-se nele como uma tatuagem que não escolheu ter. E o mais cruel era saber que nunca poderia apagá-la. Poderia tentar esquecer, poderia tentar mascarar, poderia até fingir que não tinha importância. Mas a memória do tango, do olhar dela, do silêncio que se seguiu permaneceria com ele. Uma lembrança incômoda, uma ferida aberta que o tempo não cicatrizaria. Porque algumas derrotas não são materiais. Não aparecem em jornais ou balanços. Algumas derrotas vivem dentro, no íntimo, corroendo lentamente o orgulho de quem acreditava ser invencível. Naquela noite, ele descobriu algo que nunca quis aprender. O poder pode falhar. Descobriu que dinheiro não compra respeito verdadeiro, não compra dignidade, não compra memória. Descobriu que há forças invisíveis que não se dobram diante da arrogância. E esse aprendizado,
ainda que silencioso, ainda que nunca confessado em voz alta, o perseguiria. Porque a vergonha tem um modo peculiar de sobreviver. Cala-se em público, mas grita em silêncio quando se está sozinho. Os convidados, aos poucos, tentavam retomar a normalidade, mas nada parecia encaixar. A música, quando voltou a tocar, soava artificial. As conversas, antes barulhentas, tornaram-se sussurros inseguros. Era como se todos soubessem que haviam presenciado algo maior do que eles mesmos. E, no centro desse incômodo, estava ele. O milionário, que sempre dominara todas as situações, agora era lembrado como o homem que perdeu o controle diante de sua própria crueldade. O mais curioso é que ele jamais descobriria toda a profundidade do segredo dela. Nunca saberia da herança familiar, das memórias da infância, do pai que dançava em bares simples, da mãe que cantava entre as tarefas. Nunca compreenderia que sua ordem cruel havia tocado num território íntimo e sagrado. Para ele, a dança talvez nunca passasse de uma resposta inesperada. Mas ainda assim, seria suficiente para marcá-lo. Porque, mesmo sem conhecer a totalidade da história, ele sentiu em sua pele a força daquilo que jamais poderia dominar. Essa era a ironia maior. Ele tentou transformar uma mulher em espetáculo, submissão, mas foi ele quem acabou transformado em símbolo de derrota. E não uma derrota qualquer, mas a mais devastadora de todas, a derrota diante da dignidade. Porque a dignidade, quando se revela, não pode ser apagada, não pode ser comprada, não pode ser esquecida. E essa dignidade vivida no corpo dela seria para sempre sua sombra. Os convidados, dias depois, talvez tentassem esquecer, talvez fingissem que a cena não tinha sido tão intensa, que o silêncio não tinha sido tão pesado. Mas no fundo todos sabiam. Cada vez que se lembrassem daquela noite, lembrariam também dele. Não como o homem poderoso, não como o anfitrião luxuoso. Lembrariam como o homem que perdeu para uma mulher invisível aos seus olhos. Essa lembrança seria a marca que ele carregaria, a marca invisível que nenhuma fortuna poderia pagar. E assim, a humilhação que ele quis impor se tornou a sua maior derrota simbólica. Não porque alguém o enfrentou com violência, não porque alguém o destruiu com palavras, mas porque uma mulher respondeu com silêncio e arte, com passos que carregavam séculos de história. O gesto cruel que ele acreditava ser demonstração de força se transformou em sua ruína moral. A arrogância que ele ostentava como coroa se desfez diante de todos. E a coroa que lhe restava era de vergonha. A empregada, por sua vez, não precisou se vangloriar, não precisou dizer nada. Sua vitória não estava no aplauso dos convidados, mas no fato de ter mostrado a todos e a si mesma que não era invisível, que sua história, sua dignidade e sua força silenciosa eram maiores do que qualquer tentativa de humilhação. E essa certeza, essa liberdade, ninguém poderia tirar dela. Ele, no entanto, viveria com a sombra. A cada festa, a cada taça erguida, a cada riso forçado, sempre haveria um instante de silêncio que o lembraria do que aconteceu. Sempre haveria um olhar atravessado que, sem dizer nada, lhe recordaria que aquela noite não poderia ser esquecida. Sempre haveria a memória de uma dança que se transformou em sentença. E, no íntimo, ele sabia, jamais recuperaria o poder que perdera naquele instante. Porque há derrotas que não podem ser revertidas, há marcas que não podem ser apagadas. E a marca invisível deixada nele era justamente essa, a certeza de que, por mais que tentasse, nunca conseguiria apagar o que havia sido revelado. O salão já não era o mesmo lugar que havia testemunhado risos fáceis, gestos de arrogância e exibições de poder. A atmosfera, antes saturada de vaidade e ostentação, agora carregava uma gravidade que ninguém ousava negar. Aquela noite, marcada pela tentativa cruel de humilhação, transformara-se em lição silenciosa para todos que presenciaram. E a grandeza não estava na fortuna acumulada, nos convites luxuosos ou nos lustres cintilantes. A grandeza estava na dignidade de uma mulher que ousou responder ao desprezo com arte, ao silêncio com memória, à humilhação com força interior. A cena permaneceria gravada como uma ferida e, ao mesmo tempo, como uma revelação, porque, no fundo, todos sabiam que haviam participado de um ritual mais profundo do que poderiam admitir. O tango, tão inesperado naquele salão de luxo, havia se tornado símbolo da resistência, da sobrevivência e da ancestralidade. Símbolo de que a verdadeira força não se mede em riqueza,
mas na capacidade de transformar dor em beleza. E esse símbolo seria lembrado não apenas pelo milionário, mas por cada convidado que, mesmo em silêncio, foi tocado pela cena. O milionário, que acreditava ser intocável, carregaria para sempre o peso de sua derrota invisível. Uma derrota que não lhe arrancou posses, mas desfez sua autoridade moral. Uma derrota que não se estampou em manchetes, mas permaneceu nas memórias como sombra de vergonha. E esse talvez seja o castigo mais profundo. Viver sabendo que um gesto de desprezo se transformou em sua ruína, simbólica, em lembrança incômoda, em prova incontestável de que a arrogância sempre encontra seu limite. A empregada, por sua vez, não precisou reivindicar nada. Não precisou cobrar, nem exigir reparação. Sua vitória estava na forma como ocupou o espaço que lhe negavam, na maneira como revelou sua história oculta sem uma única palavra. Ela não venceu pela imposição, venceu pela dignidade silenciosa, pela força contida que se ergueu no momento certo. Sua grandeza estava em não se igualar ao gesto cruel, mas em elevá-lo, transformando a humilhação em espetáculo de resistência. E é justamente aí que mora a essência desta história. A lembrança de que a verdadeira superioridade não está em quem humilha, mas em quem se recusa a ser destruído. Está em quem transforma dor em arte, silêncio em palavra, invisibilidade em presença. Está em quem entende que cada gesto pode se tornar símbolo, que cada passo pode carregar memórias ancestrais, que cada resposta silenciosa pode ecoar mais alto do que 1000 gritos. O público, que antes riu, agora carregava dentro de si a inquietação de quem percebeu, talvez pela primeira vez, o quanto pequenas violências são normalizadas, o quanto o riso diante da humilhação se torna cumplicidade, o quanto a desigualdade se perpetua não apenas pelos grandes gestos, mas também pelas pequenas indiferenças cotidianas. A dança daquela mulher, tão breve e tão profunda, havia se transformado em espelho, e cada um, ao se olhar nesse espelho, não poderia evitar a pergunta: em quantos momentos fui eu quem riu? Em quantos momentos fui eu quem se calou? Esse é o poder das histórias que emergem do inesperado. Elas não apenas revelam o protagonista oculto, mas desnudam todos os outros. Elas não apenas oferecem justiça poética, mas convidam à reflexão. Porque a cena não terminou no salão. Ela continuaria viva em cada memória, em cada lembrança, em cada silêncio desconfortável que surgisse quando o assunto fosse mencionado. E esse é o legado mais profundo. Não permitir que a vida volte a ser a mesma depois da revelação da dignidade. No coração da empregada, havia também uma certeza silenciosa. Ela sabia que, apesar do desconforto dos outros, apesar da vergonha que pairava sobre o milionário, sua vitória não precisava de coroas nem de aplausos. Sua vitória estava no simples fato de ter mostrado quem era, de ter transformado o riso em silêncio, de ter feito com que sua presença, antes invisível, se tornasse inesquecível. Esse é o triunfo mais raro. Existir plenamente diante de quem tentou negar sua humanidade. O que fica dessa noite é a lembrança de que a dignidade não pode ser comprada, não pode ser apagada, não pode ser destruída. Ela resiste, ela se manifesta. Ela fala através dos corpos, das memórias, das artes, das histórias que não podem ser silenciadas. O tango, naquela noite, não foi apenas uma dança, foi a metáfora da vida. Foi o testemunho de que a dor pode ser transformada em beleza, e de que a injustiça pode ser convertida em justiça simbólica. E ao final resta a pergunta que ecoa no coração de quem assiste: quantas vezes nós mesmos não fomos cúmplices de humilhações travestidas de brincadeira? Quantas vezes não nos calamos diante do abuso de poder? Quantas vezes não deixamos que a desigualdade seguisse seu curso, acreditando que nada podíamos fazer? A história desta noite é um convite para que olhemos para dentro, para que reconheçamos nossos silêncios, para que transformemos nossas próprias dores em resistência. Porque, no fundo, o que essa história nos lembra é simples e profundo. A injustiça não define quem somos. O que nos define é a forma como respondemos a ela. E quando a resposta é dada com dignidade, com inteligência e com silêncio, cheio de significado, não há humilhação capaz de resistir. O que foi negado a ela naquela noite se transformou em vitória. E a verdadeira força não precisou de gritos nem de violência. A verdadeira força falou através de passos de tango. O salão, a festa, os convidados, o milionário, tudo se dissolveria no tempo.
Mas a memória daquela noite permaneceria. Permanece até hoje como lembrança de que o poder pode ser invertido, de que a dignidade pode emergir nos lugares mais improváveis, de que a força silenciosa pode, sim, mudar o curso de uma história. E essa é a herança que fica. A certeza de que ninguém é invisível para sempre.